Nação Tricolor, eu sou Milena Monteiro, repórter do Amor de Aço. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da temporada 2020. Hoje iremos analisar a entrevista que o técnico Roger Machado concedeu no dia 23 de janeiro na sala de imprensa Armando Oliveira, no CT Evaristo de Macedo. Na entrevista, o comandante do time do Bahia falou sobre os 19 dias da pré-temporada. Nesse período, o Bahia realizou jogos onde o time de transição enfrentava o elenco principal, além de um amistoso contra o Fluminense de Feira, que o Bahia acabou perdendo por 1-0. Apesar da derrota, esse tempo foi importante para familiarizar os novos jogadores e fazer os ajustes necessários para o começo da temporada. Para o futebol brasileiro, a gente sabe que esse é um período grande, né? Não é o suficiente para que você consiga aplicar tudo, mas a continuidade do trabalho antecipa algumas etapas e eu acredito que os 19 dias, né, foram importantes para que a gente ambientasse, né, os jogadores que estão chegando, trabalhasse algumas questões de plataforma diferente, já em função da característica desses jogadores, reforçasse algumas questões importantes que nós fizemos na temporada passada e projetando essa temporada bastante dura e importante que a gente tem, né? À medida que fevereiro agora, final de janeiro e fevereiro, né, um mês bem emblemático, né, com muitos jogos decisivos por competições diferentes. Não é o suficiente, mas é um período que é bem importante nesse começo de ano. Roger Machado também aproveitou o momento antes dos campeonatos começarem para fazer uma autoavaliação e identificar os pontos positivos e negativos de 2019, para então traçar e ver o caminho que o Bahia vai tomar nesse ano de 2020. Então, eu atribuo o ano de 2019 como o ano mais importante profissionalmente da minha vida como treinador de futebol, né? Justamente por essa flexibilidade que eu adotei em conceitos que eu já vinha feito anteriormente em outras equipes, né? Identificar as qualidades do grupo e trabalhar em cima delas e formar uma equipe competitiva como a gente formou ano passado, né? Mas também o que a gente identificou de diagnóstico, principalmente no final do ano, né, quando você para fazer o balanço, é que em alguns momentos, né, em função, né, justamente da forte característica de contra-ataque e a busca pelos espaços que o adversário deixava, é que jogando muitas vezes dentro de casa com a equipe que nos negava os espaços, a gente tinha um pouco mais de dificuldade para criar, né, num ambiente um pouco mais congestionado, mais sujo, onde você tinha que tomar decisões um pouco mais rápidas. E a intenção na busca do mercado foi justamente de você tornar essa equipe um pouco mais leve, né, que possa alternar esses momentos, né, entre você trabalhar um pouco mais pelo controle da bola pela posse, mas não perder essa característica que ela foi marcante no ano passado e nos garantiu pontos importantes e em muitos momentos chamou muita atenção, né, o nosso jogo. Então, o que eu espero agregando e subindo o nível das posições e principalmente elevando a competição interna, que esse foi um dos motivos que nós trabalhamos para qualificar o grupo do Bahia, né, que essa competição interna com jogadores com características diferentes, mas com capacidades semelhantes que pudessem aumentar a competição interna e, por consequência, né, o jogo, né, a qualidade do nosso jogo. Então, como eu disse, o que eu espero ver é justamente uma equipe, né, rápida nas transições, mas quando encontrar ambientes em que você precisa ter um pouco mais de controle, né, controle pela posse, a gente conseguir também fazer isso, agregando um pouco mais o equilíbrio, né, no nosso jogo ofensivo, que sem perder a nossa característica defensiva que foi forte, né? Nos 38 rodadas do ano passado, se não me engano, acho que a metade da competição nós não sofremos gols, né? Isso nos garantiu uma projeção importante do campeonato. Agora eu vou chamar meu parceiro de equipe para analisar e opinar a primeira entrevista do ano de Roger Machado. Lúcio Valverde, é com você. Lúcio Valverde. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor e todos vocês que se ligam no amordeaço.com. Eu sou Lúcio Valverde e vou analisar um pouco da primeira entrevista coletiva de Roger Machado nesse ano de 2020. Uma entrevista que traz muito de suas perspectivas e expectativas para o ano, e também traçam ou demonstram qual o perfil
que deve ser adotado pelo time tricolor para essa temporada. É uma entrevista que ele fala das características dos jogadores e, portanto, também um pouco na mudança no estilo de jogo tricolor, sem abandonar o que deu certo ano passado, né? A parte de contra-ataques, de transição de jogo, que também foi muito importante. Ele abre a entrevista falando que 2019 foi o ano mais importante profissionalmente da vida dele como treinador de futebol. Por que isso? Porque é sabido por todos que Roger tem como principal conceito de jogo o toque de bola, a proposição de jogo. É um time que domina a partida, fica com a bola no pé. Ele chegou aqui no Bahia ano passado e encontrou um elenco de características de contra-ataque, de transição em velocidade. Não era um time que ficava com a bola, era um time que se defendia e saía em velocidade. Características dos jogadores contratados na época de Anderson Moreira com essa mesma direção, que está hoje com Diego Serri como diretor de futebol. E por que ele falou que foi o ano mais importante? Por causa do aprendizado que ele teve. Ele teve que demonstrar uma flexibilidade com relação ao conceito de jogo, e foi um aprendizado porque agregou conhecimento. Ele aprendeu também que pode-se fazer um bom futebol com a equipe de transição. E também ele acabou agregando toque de bola, qualidade no passe, mesmo num time de contra-ataque. Que geralmente os times de contra-ataque, de transição, retomam a bola e fazem um lançamento longo para o jogador chegar na linha de fundo ou chegar na cara do gol. E observando o time de Roger no ano passado, era um time de contra-ataque, mas que saía tocando a bola em velocidade. Então já foi uma fusão de um estilo de jogo de toque de bola com contra-ataque. E isso, Roger admite que foi um aprendizado na vida dele, né? Não ficar engessado só no estilo de jogo. Essa flexibilidade é importante para um profissional do futebol, principalmente um treinador que nem sempre começa uma temporada e tem que saber lidar com o que encontra quando chega no meio desta. Então agregou conhecimento para ele, foi o que ele admitiu. Essa adaptação ao elenco que ele encontrou. Tanto que ele falou que o ano passado ele fez um time competitivo com jogadores de transição, mas ele acabou diagnosticando alguns problemas que a gente viu no segundo turno, quando o campeonato se afunilou um pouco, os times já sabiam a forma do Bahia jogar e muitos times vieram aqui, até times ditos grandes vieram aqui para fechar os espaços, não atacar o Bahia, diminuir espaço de contra-ataque, e o Bahia tinha que propor jogo. E aí o rendimento tricolor caiu, até por não ter jogadores com essas características de proposição, de criar jogadas, de abrir espaços numa defesa fechada. O Bahia sempre teve os melhores resultados, os melhores desempenhos quando era atacado e saía em velocidade, surpreendendo o adversário. Para mim, bem emblemático foi aquela partida contra o São Paulo, as duas, mas principalmente a daqui de Salvador, aquele segundo 1-0 que o Bahia se classificou na Copa do Brasil, com o gol de Hernando, um contra-ataque praticamente perfeito. Então foi a síntese do bom rendimento do Bahia, esse estilo de jogo. Só que no segundo turno houve essa mudança do perfil, da forma de encarar o Bahia por parte dos adversários, e o Bahia caiu brutalmente de rendimento, junto com outros fatores que a gente já debateu durante o final do ano passado. Então ele viu a necessidade de trazer peças que agregassem toque de bola, qualidade de jogo, que agregassem proposição de jogo. Só que o que eu achei interessante da fala dele, que ele quer agregar isso, mas não abandonar o que deu certo, que é a transição. Então, o time mantém jogadores de transição, característica, até trouxe mais jogadores dessa forma, como o Rossi, que é um jogador de velocidade, o próprio Cleison, embora tenha um toque de bola também um pouco melhor, manteve Elber. Então, jogadores com essas características, Marco Antônio também, jogadores que continuam com características de transição de jogo, mas em contrapartida trouxe Daniel, trouxe Arthur Rezende, que é um jogador que veio para o Sub-23, mas está treinando como principal, e alguns outros jogadores que o Bahia trouxe e ainda está por trazer, com características de proposição de jogo, de saber tocar a bola, de quando encontrar um time fechado, saber tocar até abrir o espaço para tentar finalizar e fazer o gol. Então, achei interessante essa fala do Roger nesse sentido. A intenção é
manter o que deu certo e agregar, corrigir o que ficou deficiente. E nesse misto de transição e proposição, de acordo com a necessidade ou com o contexto do jogo, é que Roger pretende colocar o Tricolor de Aço para jogar nesse ano de 2020. Manter uma característica importante, mas agregar conhecimento, agregar bom futebol, agregar outra característica que não deixe o Tricolor engessado e perca rendimento no decorrer da temporada. Achei muito importante essa entrevista e gostaria da opinião de vocês. Concordam, discordam com essa análise, com a opinião do Roger? Pode participar, deixe seu comentário. Forte abraço para todos e até a próxima. Amor de Aço, unidos por uma só paixão. Então é isso, Nação Tricolor. Essa foi a primeira entrevista de Roger Machado do ano. Deixe nos comentários a sua opinião, quais são suas perspectivas para o Bahia, ou o que você acha, o que você acredita que o Bahia vai levar, que campeonato o Bahia vai levar no ano de 2020. Para você continuar informado de tudo, é só ficar ligado na gente, acessar o nosso site www.amordeaço.com e também nos seguir nas redes sociais. O nosso Twitter é @amordeaço e o nosso Instagram é @amordeaçooficial. E também tem o nosso Facebook, www.facebook.com/amordeaço. Um forte abraço e até o próximo podcast. Amor de Aço, unidos por uma só paixão. Bahia.